Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano. Por isso que eu tô de branco, né? Normalmente eu faço as nossas gravações aqui de azul, né? Que é a nossa camisa do Jefa. Mas hoje é um dia especial, né? Encerrando esse ciclo de 2025. E quero agradecer imensamente a vocês que estiveram conosco durante todo esse ano, nas quartas-feiras, no nosso Evangelho no Jefa, estudando, né? A obra O Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma obra fantástica da doutrina espírita, e harmonizando, né, os nossos lares, harmonizando os nossos ambientes domésticos, harmonizando também os nossos animaizinhos, né, porque a finalidade do Evangelho também é auxiliar os nossos irmãozinhos menores. Então, muito obrigado e desde já um feliz 2026 a todos que acompanharam o Evangelho no Jefa conosco aqui às quartas-feiras. Vou fazer a última prece de abertura do nosso programa. Hoje a prece de encerramento é diferente, daqui a pouquinho vocês vão saber por quê. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, por mais este dia, por mais esta oportunidade, por mais um ano que vai se encerrando. Agradecemos por todos os ensinamentos que tivemos aqui ao longo deste ano de 2025. Que Jesus continue abençoando e iluminando os nossos lares nesse novo ano que se inicia. Que Ele continue abençoando e iluminando os nossos programas aqui nas quartas-feiras, para que a gente possa sempre compreender e entender a mensagem do Evangelho que Jesus nos deixou. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje o nosso programa é diferente, o nosso programa é especial, porque hoje temos uma convidada especial, está aqui comigo minha amiga Celina Sobral, comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, uma pessoa que foi muito requisitada ao longo deste ano de 2025, em vários lugares diferentes aqui, não só de São Paulo, de outros estados também. Esteve em Sorocaba no mês de outubro, setembro, outubro, fazendo a inauguração da Rádio Boa Nova, da Sintonia FM da Rádio Boa Nova aqui em Sorocaba. Infelizmente eu não pude estar presente no dia, a gente teve outros compromissos lá no Jefa Sorocaba, não pude dar um abraço presencial na Celina, mas gentilmente ela atendeu o nosso convite para estar aqui online, como ela fez durante em várias oportunidades aqui nas palestras online. Então, Celina, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o nosso convite e encerrar o ano de 2025 aqui com o Jefa Sorocaba. Seja mais uma vez bem-vinda, Celina. Wilson, você é um querido. Você seja sempre muito bem-vindo nesse trabalho maravilhoso de Jesus para tantos corações aí, encarnados e desencarnados. Gratidão a toda a equipe do Jefa Sorocaba. Gratidão às pessoas que permitem que nós estejamos juntos aí, entrando no ambiente, na casa, no lar, no carro, onde estão, através, graças a Deus, dessa tecnologia que permite isso, que a gente possa estar juntinho, mesmo distante. Então, gratidão a todos, gratidão a você, assim, sem palavras, viu, Wilson? Você é uma pessoa muito querida, muito especial para mim, você sabe disso. Obrigada. A recíproca é verdadeira, você sabe disso também, né? A gente criou, né, laços de amizade muito fortes, né, durante a pandemia, fazendo as lives, né, fazendo as palestras online aqui do Jefa Sorocaba. Prometo que 2026 a gente vai retomar aí as nossas palestras online também, que o pessoal cobra bastante, viu? Cadê a Celina? Sumiu aqui do Jefa. Na verdade, por culpa minha também, né, a gente acabou tendo outros compromissos, outras coisas aqui presenciais, a gente acabou deixando um pouco de lado essas palestras online, essas oportunidades maravilhosas de troca de experiências. Então hoje é uma troca de experiências, né, Celina? A gente está encerrando esse ano de 2025 e é uma época que normalmente a gente faz aí balanços das nossas vidas, né? Aproveitar de alguma forma todo o conhecimento que a gente adquiriu. Então eu queria que você nos trouxesse aí uma mensagem, uma palavra de incentivo a todos aqueles que estão nos acompanhando na noite de hoje. Pois é, ano novo, a gente costuma dizer ano novo, vida nova. E a gente tem todo dia aí, como Santo Agostinho mostrou pra gente, através do Evangelho, de várias formas também, como nós precisamos nos vigiar e orar, principalmente ao deitar, no repouso, ver o que nós fizemos durante um dia, de bom, de não tão bom, ver o que nós podemos refazer e fortalecer no bem e mudar aquilo que não foi legal. Então, a nossa reflexão hoje é o que a gente quer e precisa transformar em cada um de nós. Que a gente possa, através da oração, através de encontros como esse, conseguir a força necessária para a gente mexer nesses pontinhos, nem que seja homeopaticamente,
e evoluindo, caminhando aí de uma forma mais leve, mais tranquila, para que se a hora a gente tiver que voltar para a nossa verdadeira casa, a gente realmente esteja mais leve. Então, a nossa reflexão hoje é para que a gente perceba como transformar o chumbo que existe em nós, na nossa alma, em ouro. Como que a gente pode fazer para que as coisas sejam de uma forma amorosa, como a lei de amor que Jesus veio ensinar, e que nós possamos realmente deixar fora aquele homem, aquele ser humano velho, antigo, que nos traz dores, mas nos leva ao sofrimento. Porque quando chega a dor na gente, como Emmanuel fala, como Leon Denis também fala, né, dos problemas do ser, do destino da dor no livro. Se a gente sente dor e a dor vem como bênção, como diz o Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Capítulo 9, entre paciência, brandos e pacíficos. Se a gente consegue aceitar sem reclamação, mas com entendimento, ela não vai para o sofrimento. Então, que esse pequeno tempinho que a gente tem junto, que é valioso no amor, no carinho, na amizade, possa levar essa reflexão, trazer para os nossos corações e para aqueles que estão junto de nós nesse instante, que vão estar em outras oportunidades. Você citou essa passagem de Santo Agostinho, eu acho ela muito interessante, no sentido de quando a gente for dormir, né, a gente fazer aquela avaliação, né, o que a gente fez de bom naquele dia, o que não fez, o que a gente pode melhorar. E agora, né, nessa virada de ano, né, digamos que esse deitar a cabeça no travesseiro e fazer essa avaliação, ela é até maior ainda, né, porque a gente faz uma avaliação de tudo aquilo que a gente fez no ano, de bom, de não tão bom, daquilo que, né, aconteceu, né, nesse período que está se encerrando. E de que forma, na sua opinião, Celina, a gente pode realmente reconhecer os erros que a gente cometeu, reconhecer que algumas coisas não saíram do jeito que a gente planejou, não saiu tão bom assim, e de que forma prática a gente pode colocar no nosso dia a dia, nessa virada de ano, né, a partir de amanhã, né, 1º de janeiro, a gente fala, opa, estou começando um ciclo novo, estou começando um ano novo, e de que forma a gente pode realmente praticar, porque falar, a gente fala bastante, né? A gente vai no centro, ouve palestra, lê livro, assiste filme, mas e na prática, né? O que a gente pode fazer de prático, Celina? Acho que a doutrina espírita ela é muito mais prática do que teoria, né? Lógico que o conhecimento ajuda, mas não adianta nada, só ficar assistindo palestra, lendo livro e não pôr em prática, né? Certíssimo, muito bem colocado, como sempre, Will. Não adianta a gente ter o conhecimento e não descer para o coração e não descer para as atitudes, não é? Então, como começar a perceber o que temos que modificar em nós? Nós temos, assim como todas as religiões, a maior arma na mão que Deus nos colocou, que é a prece, que é a oração. E é uma força tamanha para cada um de nós. Então, muitas vezes, não estamos nem em condição, muitos, né, que estão aqui junto conosco também, não estão em condição de perceber o que precisa mudar, o que está fazendo que não é da forma que deveria, de repente falando de uma forma que de repente o outro também não está gostando de ouvir. Então a prece nos auxilia a nos interiorizarmos e a nos fortalecer no bem, no amor. E a prece é uma conversa simples com Jesus, com os mentores, com Deus, com Maria Santíssima, para que a gente possa olhar com outros olhos aquilo que muitas vezes a gente insiste em ser míope naquela visão, naquela iniciativa, naquele contexto. Então, quando Jesus fala, se os seus olhos são luz, se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será luz, é o início de começar a ver diferente e nos trazer o autoconhecimento para ver o que a gente precisa fazer para ser esse ser humano novo, né? esse homem novo. Portela falava muito do verbo esperançar. Quando se fala da esperança, Abigail, lembra no livro Paulo Estevão, numa hora de sofrimento de Paulo, ela fala, ó, ama, trabalha, espera e perdoa. Espera não de cruzar os braços e ficar, ai, o que eu vou fazer, porque Deus vai fazer por mim. Não, é de esperançar mesmo, de colocar em prática aquilo que a gente já sabe, que a gente consegue, com a esperança de melhoria, tanto dos dias como o nosso, particularmente da alma, do espírito, como situações modificadas para o bem e para o melhor, né?
E como que a gente está usando o nosso tempo para investir naquilo que a gente precisa mudar. Porque, nossa, muito bom quando você fala, olha, o espiritismo não é só teoria, e não é mesmo. Tem pessoas aí que sabem de cor as perguntas do Livro dos Espíritos. Gente, o que adianta saber de cor as perguntas do Livro dos Espíritos? Então a gente não tem a mínima noção de como ter uma interpretação sadia para nós e para o outro e colocar aquilo na nossa vida, né? No nosso amanhã, no nosso hoje, deixando de lado coisas que a gente se machuca de muito tempo atrás. E a gente tem que deixar o passado no passado, senão a gente não vai para frente. A gente ficar, né, relembrando, ressentindo, é mágoa, é raiva, é ódio, é cólera. Quer dizer, o prejudicado somos nós mesmos. Então, a gente está pertinho do Natal, que é o renascimento de Jesus em nós. Estamos em passos também lentos para renovação, que é o início do ano, é uma renovação, né? É um novo ano, um novo ciclo, mas uma renovação material e espiritual. Então a gente precisa começar, mesmo com a prática devagarinho da humildade, que é difícil. Tanto que quem é humilde não sabe que é humilde. Não adianta a gente fazer assim e achar, não, vamos sair daqui santo, vamos sair daqui humilde, vamos sair daqui, né, completamente sem dor do mestre. Não é assim que funciona. É devagarinho, e Deus tem toda a paciência do mundo com a gente, assim como Jesus, governador do nosso ordem. Então, nós temos de presente os nossos mentores, temos de presente anjos guardiões, espíritos protetores, espíritos simpáticos, espíritos familiares que estão assim por nós, como diz, né? Não só o Livro dos Espíritos, como diz, grandes pontos de estudo para o Espiritismo. Então, a gente precisa se colocar em condição. Será que a gente quer mesmo se modificar? Será que a gente está se abrindo para isso? Para que a gente possa modificar devagarinho. Como nós falamos, não é de uma hora para outra. Mas a gente tendo a intenção de caminhar, quando Jesus fala, vem comigo, e a gente consegue, nem que seja devagarinho ir mesmo, o universo conspira a nosso favor. Então, o primeiro passo é a gente querer, a gente ter a vontade de fazer diferente. A vontade de realmente abraçar esse novo ciclo com esperança do verbo esperançar. Pois é um novo ciclo que estamos, para quem está nos assistindo agora, né, nesse final de ano, né, que eu sei que tem muita gente que assiste depois, mas essas são recomendações que valem para o ano inteiro, né, é atemporal, né, isso que a gente está falando aqui, né, quem estiver nos assistindo, sei lá, no meio do ano, por exemplo, né, essas reflexões que a gente está fazendo aqui, porque a gente precisa se renovar constantemente. O Espiritismo nos pede isso, né? Para quem está nos assistindo, né? Que abraçou o Espiritismo, né? Como sua filosofia de vida, como seu manual de conduta, né? Não é o único, mas é um dos caminhos que nos leva a uma melhoria interior. Então que a gente faça esses votos, que a gente renove esses votos, né? Não só agora, no final do ano, né? Nessa virada de ano, mas que a gente persista com isso o ano inteiro, porque não adianta só no final do ano agora a gente fazer todo esse planejamento, né, achar lindo e maravilhoso tudo isso que a gente está falando, e depois passou 1, 2 dias, né, aí entra naquele modo automático de novo, né, da gente ouvir uma palestra, ouvir um ensinamento, acha bonito e tal, mas e aí, o que a gente colocou em prática, né, de que forma a gente interiorizou isso e exteriorizou, né, interiorizou no sentido de aprender esse ensinamento, né, de absorver esse conhecimento e de colocar em prática. Porque a gente sabe, né, Celina, todos nós, principalmente a gente que está, digamos, nessa lida espírita, né, de palestras, de ir na casa espírita, no seu caso, nos programas da Rádio Boa Nova, né, a gente tem uma responsabilidade um pouquinho a mais, e nós sofremos também um pouquinho a mais, muitas vezes com a espiritualidade inferior, que às vezes quer atrasar os nossos passos, não quer que a gente melhore, não quer que a gente renove esses votos, né? Coloca um monte de pedra no caminho para ver se a gente está firme nesse propósito, mas a gente tem que olhar para todas essas dificuldades, né, Celina, e da melhor maneira possível, olhar para elas e falar, opa, eu preciso vencer esse obstáculo, eu preciso vencer esse desafio, porque vai ser o melhor para mim. Só que a gente nunca vê dessa forma quando a gente passa por isso, né? Não, grande verdade. Por isso a importância da gente buscar os valores do espírito e procurar ser o nosso melhor
Mesmo que ninguém ache que a gente está sendo o nosso melhor. Porque o que vale é a intenção, né, Will? E Deus sabe da nossa intenção e o que passa no nosso coração. Se de repente a gente não está ainda na condição de ser anjo, de ter o espírito completamente regenerado, a ponto de dar um passo e cair no planeta de regeneração na próxima encarnação, mas se a gente está tendo a intenção de melhorar, buscando ser o nosso melhor, Deus sabe disso. E o universo também, com essa energia de amor, do bem, divina, fluida vital, percebe e conspira a nosso favor, como a gente fala da lei da atração. Quando a gente quer bastante alguma coisa, principalmente no bem, o universo inteiro conspira a nosso favor. E às vezes a gente fica em tanta dúvida daquilo que a gente quer e daquilo que a gente pediu, que a gente vai pegar, que a gente nem sabe o que escolher, de tanto que o universo conspira a nosso favor, quando nós estamos ligados nessa energia de amor e buscando ser o nosso melhor, tendo a intenção de fazer, de ser a melhor, de se doar o auxílio ao próximo, através da caridade, através do perdão, através do entendimento. Quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, em um momento que aquela pessoa não está sendo tão feliz conosco, está nos agredindo, ou está no momento de revolta, quando a gente tenta se colocar, o nosso olhar já muda, como a gente falou no início. E quando o olhar é bom, realmente o corpo emana luz através do nosso espírito que está ali irradiando. Então, que durante esse ano todo, a gente possa ir mais para o lado das coisas do espírito, lógico, cuidando da matéria, porque somos encarnados, tem como, né? Temos que descansar, temos que trabalhar, temos que nos alimentarmos, temos que ter lazer. Precisamos, sim, cuidar do material, porque o nosso corpo é emprestado. Depois vamos dizer, nossa, o que a gente fez? Cuidou, não cuidou, deixou saúde, deixou doença, deixou para lá, higiene, etc. Né? O próprio descanso. Mas a gente precisa cuidar do espírito. Quem sabe, né, nós estamos dando um passo maior no novo ciclo para mexer com o que a gente precisa transformar, para mexer aonde a gente tem que achar realmente o interruptorzinho lá da luz que precisa acender na nossa alma, para que a gente diminua essas dores todas que estão vindo ao nosso encontro, porque a gente não passa nada que não tenhamos atraído para nós mesmos, que não seja também escolha. Então, quando a gente diz, olha, pode me provar porque eu já aprendi essa matéria na escola, na faculdade. Aí vem a prova. Aí realmente, ó, a gente tirou pelo menos um 7, um 8, um 9, nem sei como é que tá as notas hoje. Então, porque a gente aprendeu. Mas a gente ainda está se reprovando muito na escola da vida. Nos testes de paciência, de empatia, da nossa sensibilidade, da nossa vontade firme. Às vezes a gente fala, nossa, não, dessa vez aquela pessoa pode falar o que for para mim que eu não vou me chatear. Aí quando começa a acontecer as coisas, até mesmo vindo de outras pessoas, a gente já fica com o coração muito triste, né? O espírito muito magoado. E isso aí está faltando aquela força necessária para que a gente seja perseverante no bem, para que a gente seja perseverante em todo o ensinamento que Jesus deixou vivenciado para nós, né, Will? Pois é, acho que a mensagem de Jesus, principalmente agora a gente passou, semana passada, celebramos, né, o aniversário de Jesus, celebramos o seu nascimento, tudo aquilo que ele nos deixou, o seu legado, né, e esse legado de Jesus ele serve também para a gente refletir sobre as nossas mudanças interiores, sobre esse momento de agora, né, dessa virada de chave, dessa virada de perspectiva, né, porque quando começa um novo ano a gente tem uma perspectiva diferente, a gente tem aquela esperança, né, de que as coisas realmente possam melhorar, mas se a gente não fizer realmente a nossa parte, né, se a gente não fizer por onde, não adianta a gente assistir palestra, ler livro, fazer evangelho toda semana. A gente ouve muito, né, puxa, eu estou fazendo evangelho, mas a coisa não está melhorando na minha casa. A gente sabe que não é do dia para a noite, né, Celina? O evangelho é uma das ferramentas de melhoria interior, de mudança de sintonia da nossa casa, do nosso ambiente doméstico, da nossa família. Só que não adianta nada fazer o evangelho, né, pegar ali aqueles 15, 20, 30 minutos, né, semanais, e o restante da semana, o restante dos dias, a gente não faz nada. Né? A gente está se auto-enganando, né? A gente está chamando a luz de Jesus para nossa casa, a gente recebe tudo aquilo que a gente precisa dos nossos amigos espirituais, só que daí depois que passa tudo aquilo, né, a gente volta tudo de novo. Então acho que é o momento realmente de pegar os ensinamentos de Jesus, de fazer renovar esses votos, que muitas vezes a gente já fez lá no ano passado,
no final do ano passado e nos anos anteriores, e sempre os mesmos votos, e nunca a gente consegue colocar em prática. Então que o Evangelho de Jesus realmente esteja presente, não só nos nossos lábios, mas na nossa vida, né? Que tem uma passagem, né, de Francisco de Assis, que o nosso melhor Evangelho são as nossas atitudes, né? Então e nós que temos, né, Francisco de Assis como patrono, né, do nosso centro, que a gente possa de alguma forma, né, Celina, tentar se aproximar desses ensinamentos, mas de forma prática. Não adianta só ficar falando, tem que fazer. Isso vale para todos nós, e acho que vale para mim, e tenho certeza que vale para você também, né? Com certeza, completamente. A gente, às vezes, quando tem bússola de vigilância, a gente tem séculos de resgates, não é, Will? Então, lembrando que Emmanuel fala pra gente, ó, a dor é uma sublime companheira que nos conduz ao caminho reto quando dele nos afastamos. Então, que a gente vá devagarinho evitando essa dor, para que a gente não fique sofrendo assim, em círculos viciosos, chegando no novo siglo, novo ano. E a gente pensa, olha, que esse ano seja de paz. Só que a paz não vai ser no mundo se não estiver dentro de nós, se não estiver no nosso coração. Porque eu costumo dizer, as árvores, o mar, sabe, as coisas da natureza, as coisas de Deus estão em harmonia. Falta o ser humano encarnado e os desencarnados que se encontram no planeta de provas e expiações mudarem as suas emanações energéticas, mudar o seu pensamento para mudar o sentimento e começar realmente atitudes baseadas nessas leis divinas que nos levam para o progresso, que nos levam para a mudança e automaticamente mudar o nosso universo. Se bem que a gente vê que algumas coisas, mesmo a gente achando que estamos caminhando muito devagar, e é assim mesmo, e a gente vê algumas mudanças já realizadas. Eu lembro, quando eu era criança, na infância, a quantidade de fogos e como os animaizinhos se assustavam, como corriam, como choravam. E hoje está proibido os fogos. Então, quer dizer, as mudanças, alguma evolução está ocorrendo, né? Muitos e muitos se colocavam debaixo do sofá, debaixo da cama. E as crianças também lá da Casa André Luiz, tu precisa ver os assistidos, né? Como eles têm, é muito raro um ou outro que gosta, medo dos fogos, porque assusta, porque deixa no estresse, numa situação de medo, de nervosismo tamanho. Então, é a gente começar a ver em coisas de fora o que pode também modificar na gente. Será que está se colocando no lugar daquele nosso irmãozinho animal, daquele ser humano que está com uma certa limitação nessa encarnação no corpo físico e que se machuca e que né, tenha as síndromes de várias formas ainda por conta de reajustes que vieram buscar naquele corpo que está sendo um tratamento para ele. E sempre a gente não esquecer dos nossos irmãos animais, porque a gente não pode esquecer que o Jefa tem esse amor, esse carinho, esse cuidado por esses nossos irmãos, e é uma necessidade atual. É alguma coisa que precisa ser refletida, pensada e modificada cada vez mais nesses dias que vem aí na nossa caminhada evolutiva, né? Porque não é só dizer, não, olha, eu não vou fazer mais nada, eu não vou maltratar, não vou fazer isso. Mas quantos podem colocar na porta de casa um alimento para os irmãozinhos que estão na rua, nossos irmãos animais que estão na rua, né? Então, que esse Natal que passou e que de repente sobrou muitas coisas aí da mesa, né? Que seja refletido nesse novo ano, que não é só na virada, sobre o que a gente está fazendo com a alimentação, o que a gente está fazendo com o que está sobrando, o que a gente está jogando fora aí para, de repente, contaminar o nosso planeta aí. Há pouco tempo está aí a COP30, mexendo com o meio ambiente, mexendo com a vida orgânica, com a vida das plantas, com a vida dos animaizinhos, dos índios, etc. E será que a gente está refletindo essa mudança toda planetária necessária para que nós possamos passar mais rápido um planeta de regeneração? Bem lembrado, esse ano a gente teve a COP30, né, aqui no Brasil, muitas reflexões em relação aos animais, em relação à natureza, porque nós fazemos parte da natureza, então não dá para a gente ignorar. E infelizmente alguns companheiros espíritas simplesmente fecham os olhos para isso. Acho que isso não é assunto de espiritismo, é sim, porque Kardec falou, não abertamente, mas deixou muito claro que nós fazemos parte, né, de toda essa natureza, de tudo aquilo que Deus criou,
e se somos todos filhos de Deus, temos o dever de cuidarmos uns dos outros. Celina, quero imensamente te agradecer por você ter aceitado, ter arrumado um tempinho ali na sua agenda tão concorrida, né? Eu sei que tem muita gente que pede para você fazer palestras nesse final de ano, né, em outras épocas do ano, então você teve ali um tempinho para destinar aqui para a gente, para fazer esse Evangelho no Lar especial de final de ano, né, nesse último dia do ano. Então, Celina, um grande beijo para você, que Jesus abençoe e ilumine sempre o seu caminho, ilumine sempre os seus propósitos, que você tenha um excelente início de 2026 e deixo aqui a minha promessa de final de ano. Para 2026 vamos tentar retomar, se não todos os meses, mas pelo menos com mais frequência nesses nossos encontros aqui, né, já que presencialmente fica mais difícil, mas online, tecnologia nos ajuda para isso. Então, muito obrigado, feliz 2026 e vou fazer um último pedido depois que você fizer suas considerações finais, de fazer hoje a nossa prece final especialíssima, Celina. Gratidão imensa mais uma vez, Will. Gratidão a todos que nos permitem estarmos juntos aí, mesmo que seja através do Evangelho. Quem sabe uma hora e outra a gente consegue fazer junto em 2026. Um ótimo ano, um ótimo novo ciclo para você, para toda a sua equipe, para toda a sua família, para todos que estão nos acompanhando, que estão sempre junto conosco. E nós vamos fazer sim a prece de encerramento, mas eu vou ler antes a carta de Ano Bom de Casimiro Cunha, que foi uma mensagem de Chico Xavier, que eu achei assim muito especial para o nosso encontro de hoje, nessa data tão especial também. Entre um ano que se vai e o outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Sê na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Então, que juntos nós possamos envolver todo o nosso planeta Terra nessa energia de amor, de gratidão, por um ano que se encerra, por outro que se inicia, e que a luz se faça nos corações dos homens, dos nossos irmãozinhos animais, dos espíritos que nos acompanham, tanto os de luz como aqueles mais necessitados, que possa ser modificada a energia do nosso planeta, baseada no amor. Que todos os que estão ligados a nós de alguma forma recebam esses nossos votos de felicidade, de saúde, de paz, de harmonia. Gratidão a tudo e a todos. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Beijo grande, Will. Você é um querido. Olha, você está no meu coração. Gratidão, um ano especial, maravilhoso de realizações para você e para todos. Obrigado, Celina. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Então que Jesus nos abençoe e nos ilumine nesse ano que está terminando. E a gente vai encerrar juntos aqui o nosso Evangelho no Lar, nosso Evangelho no Jefa, o último de 2025. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até o ano que vem, se Deus quiser.